Pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, nossos últimos encontros, né, virtuais, a gente finalizou a parte de folha de pagamento, né? Não foi da forma como a gente havia pensado de início, mas aí a gente acabou finalizando. A prova ficou super fácil, né? Não foi nem exatamente da forma como eu havia planejado, né? Então eu tinha planejado um pouquinho diferente, mas aí acabou na hora de fui passar para o sistema, né, passou-se daquela forma, né? Então assim houve digamos que um errozinho, né, por parte na hora quando eu transferi, né, para que pudessem ser colocados no formulário, né, pelo núcleo gestor, e aí o núcleo gestor acabou se confundindo em algumas coisas e ficou só uma questãozinha bem simples, né? Mas tudo bem, né? A gente diante das condições a gente compreende, né? E aí basicamente todo mundo, né, fez a prova, né? Se porventura alguém ficaram alguns casos aí, quem tiver sem nota lá no sistema que entre em contato comigo aí para a gente ver, né? A menos daqueles casos que estão sem acesso total, que não, porventura não tenha como, mas eu acho que na logística a gente não tem esse caso, mas tiveram pessoas que não fizeram a prova, então deverá ser vista aí uma forma posteriormente. Bem, pessoal, nessa segunda parte, né, no segundo período agora, a gente havia combinado, né, que a gente estudaria a parte de desenvolvimento profissional, né, então a gente vai começar já, né, vendo essa parte de desenvolvimento, que é a parte mais humanística da área de gestão de pessoas. A gente sabe que o departamento de gestão de pessoas ele cuida de uma diferente gama de subsegmentos, de subdepartamentos, né, na área de RH, e a gente saindo um pouquinho da parte burocrática, da parte do departamento pessoal, a gente vai para uma parte mais, eu coloco sempre como sendo estratégica da empresa, né? Que tem está muito ligada à estratégia da organização, né? Porque é uma parte onde será feito o acompanhamento dos profissionais, né? Da parte humana. Então isso exige um certo cuidado, porque é basicamente quem vai definir a cultura da organização, quem vai definir os resultados, quem vai definir o futuro da organização são as pessoas, né? Então, essa parte que faz aí o acompanhamento das pessoas, a primeira parte, né, diz respeito a trazer as pessoas para a organização, né? E é por isso que a gente vai iniciar o estudo aí do recrutamento e seleção, né, que são atividades feitas, né, pela área de gestão de pessoas, recrutar e depois selecionar, a gente vai entender melhor o que é cada uma delas, né? E aí a parte de recrutamento diz respeito à parte de chamar os candidatos, né? Então, procurar as pessoas às quais a organização ela precisa, né? E bem, essa parte, né, de recrutamento de pessoas, ela obviamente que ela vai ter todo um planejamento antes, né, como a empresa vai fazer esse recrutamento, né, as formas que seriam mais viáveis, o custo, o que realmente a empresa necessita naquele momento. Então, tudo isso aí vai ser verificado antes, né, como a gente já havia conversado antes, né, o Departamento de Recursos Humanos ele tem uma ligação muito próxima com a cúpula da organização, né, com os diretores na organização, e aí, tendo essa maior aproximação, essa afinidade, consegue se ver especificamente o que a direção ela precisa, né? Se ela tiver vigilante em relação a essa necessidade pessoal, se porventura a direção ela está um pouco mais, ela realmente ela delega a função do departamento de gestão de pessoas e ela não busca muita aproximação com isso, aí tudo bem, o gestor de recursos humanos ele vai planejar, ver especificamente o que a organização precisa, qual departamento, qual o perfil profissional que deverá vir, e aí faz todo um planejamento para ver qual a maneira de recrutamento mais adequada, e aí sim lança da estratégia de recrutamento. E o que tem tanto para verificar, para analisar
Isso porque o recrutamento ele pode ser um recrutamento interno ou externo. O que seria esse recrutamento interno e externo? Bem, se a organização ela quiser fazer chamar, buscar um candidato dentro da própria empresa, trata-se de um recrutamento interno. Ou seja, tem uma vaga para ser supervisor de produção. Então, a empresa ela pode, para recrutar uma pessoa para essa vaga, ela pode fazer esse recrutamento dentro da organização, de outros cargos que são inferiores, né, que, digamos, teriam estariam hierarquicamente abaixo, né, de pessoas que poderiam ter o desejo, né, de ocupar a vaga de supervisor. Provavelmente quem está num cargo mais alto, né, na hierarquia, não vai querer descer. Mas os que estão abaixo, eles podem desejar, né, essa vaga de supervisor de produção. E isso, perceba que fazendo essa escolha, né, essa busca dentro da organização, traz inúmeros benefícios, né? O funcionário ele vai se sentir mais motivado, porque ele vê perspectiva de crescimento, né? Porque ele vê que a empresa oportuniza, né? Primeiro quem já trabalha na organização, a empresa ela poupa na condição de treinamento, que aquele funcionário já está integrado com a política da organização, né? Às vezes é um funcionário que está na produção que ele já está muito próximo do supervisor, né? Desse cargo, e ele quase que já sabe fazer a função do supervisor, então ele já via como é que o supervisor fazia, então assim, ele já tem uma ideia. Então isso vai poupar muito tempo para a organização. Não só nessa questão do custo, mas também na questão motivacional para o funcionário. E, claro, uma desvantagem do recrutamento interno é não haver essa modificação, não trazer o novo para a organização. Uma pessoa com novas ideias, uma pessoa mais motivada, né? Uma pessoa que não tem ainda vícios que, porventura, os funcionários têm, né? Porque o funcionário vai passando bastante tempo na organização, e aí ele vai, às vezes, se contaminando com ideias negativas, acaba ficando, às vezes, com uma imagem não tão boa da organização, e que isso aí acaba afetando o trabalho, podendo haver, né, até mesmo a condição de prejudicar a organização. Então, trazer o novo é sempre bom, né? Uma pessoa nova que vai dar um gás a mais, que nas empresas, quando o funcionário, quando ele vê alguém novo entrando, todos os funcionários eles já ficam meio que receosos, se sentem desafiados, e isso faz com que a organização ela possa trabalhar até mais e melhor. Então, perceba que o recrutamento externo ele também é muito positivo, né? E claro, tem a perspectiva da empresa ela trabalhar do zero, né? Então, quando traz um funcionário novo, às vezes sem experiência e tudo mais, a empresa ela pode moldar esse funcionário, né? Então, vocês estão aí prestes a entrar no mercado. Antes existia muito o medo, né, dos jovens por não ter experiência, né? Que as organizações elas não queriam quem não tivesse experiência profissional. Mas hoje, basicamente, não existe mais isso, né? Porque as organizações elas até preferem, às vezes, um funcionário com menos experiência. Porque aí, né, é onde vai ocorrer o processo aí da empresa moldar o funcionário da maneira que ela quiser, né? Claro, se o funcionário estiver aberto a também aprender, né? Que isso é muito importante. A empresa ela vai estar sempre muito vigilante a ver isso. Se o funcionário ele quer aprender, e a gente sabe que é uma como podemos colocar um ponto negativo de muita gente que tem dificuldade de aprender, né? Não é ter dificuldade, o fato de ter dificuldade realmente de compreender, não. É ter dificuldade de querer aprender, né? Não aceitar muitas vezes uma instrução, não aceitar às vezes uma crítica construtiva. Então, isso são coisas que a gente tem que trabalhar. Pronto. E aí, havendo esse planejamento, fazendo esse recrutamento aí, que é o chamamento para a vaga, seja interno ou externo, e aí depois de fazer esse recrutamento, chama-se várias pessoas. Ao chamar essas pessoas, vai ocorrer aí o processo de seleção destas pessoas.
Bem, ao fazer o recrutamento, os mecanismos, meios que existem hoje, eles condicionam a empresa, né, na verdade eles proporcionam à empresa uma possibilidade muito grande e diversificada. Antes, né, quando se a gente falar alguns anos atrás, quando a questão da informática não era tão disseminada, nem todo mundo tinha acesso à internet e tudo mais, tudo era mais difícil. Então, assim, as formas de recrutamento eram mais locais, eram localizadas em determinados locais na empresa, no bairro, na cidade. E aí acabava que não, as empresas tendo uma certa limitação mesmo em relação à mão de obra. Hoje não. Qualquer instrumento de recrutamento abrange uma grande área. Então, hoje, uma empresa lá de São Paulo, de repente, anuncia que ela tem uma vaga e vai gente do Brasil inteiro concorrer. Então, isso para a organização é bom, porque ela vai ter mais diversidade profissional de pessoas aptas ao trabalho. E, claro, também para o candidato talvez seja até mais complicado, porque a concorrência ela vai ser sempre muito grande. Né? Então, vejam aí os dois parâmetros. Mas, claro, a vantagem para o funcionário também é que você tem acesso a participar de qualquer seleção em qualquer canto, porque existe essa informação. Né? Então, facilmente você consegue isso. Normalmente existem sites de emprego, né, que fazem, anunciam essas vagas. Às vezes jornais locais também acabam anunciando, o site da própria empresa. Então, existe uma grande diversidade de canais que fazem, né, que noticiam a vacância, né, de, de cargos profissionais das mais variadas empresas. Né? Bem, então a gente já sabe então essa função aí do recrutamento, né, procura estimar as necessidades futuras de pessoal. Sem esse planejamento torna-se difícil a missão do recrutamento interno, pela falta de tempo hábil para a preparação e desenvolvimento do pessoal para a promoção. Bem, então veja, para fazer, obviamente, fazer o recrutamento interno ou externo, né, vai exigir aí um certo planejamento para saber a necessidade, o que eu vou precisar, o tempo que eu preciso, né, já para que seja ocupado o cargo, né, muitas vezes a empresa, quando ela vai fazer isso, ela já está numa situação que ela não consegue suportar mais, já tem que ter uma pessoa de imediato. Então, normalmente, esse planejamento ele não é bem estruturado, principalmente nas empresas menores. Né? Então, a gente percebe até que em nossa região, né, quando a empresa tem uma vaga, ela quer para ontem. Né? Então, assim, isso aí acaba dificultando o processo de seleção. Né? Mas cada empresa tem aí os seus requisitos e suas estratégias aí de recrutar e selecionar. Bem, procura candidato para ocupar as vagas existentes, enquanto a seleção identifica o candidato mais qualificado entre os recrutados. Pronto, então a gente viu que o recrutamento ele vai chamar os candidatos, né? Então os candidatos eles vão tomar conhecimento, né, que existe aquela vaga, todos eles irão até a organização e aí a organização vai selecionar. E aí esse processo de seleção existem várias etapas para selecionar. A quantidade de etapas de seleção que a empresa vai fazer, isso aí depende dela. Claro que quanto mais fiel ao processo de seleção ela for, mais condições, mais chances de sucesso ela terá com o candidato. Né? Porque veja, a empresa ela tem uma raiva muito grande, vou colocar assim, quando ela faz o processo de seleção, contrata a pessoa e a pessoa passa, o funcionário passa 6 meses, 1 ano e vai embora. Né? Então isso aí, basicamente, você fez com que a empresa perdesse tempo e dinheiro. Né? Então ela investiu em você, fez o processo de treinamento e tudo mais, e aí durante pouco tempo você saiu e a empresa vai ter que fazer de novo. Então, se você passar por muitas empresas com pouco tempo, isso aí vai ferir a sua imagem profissional, de não ser aquele funcionário que para numa empresa. Né? Eu sei que hoje o jovem, né, ele não se vê mais a vida inteira numa organização. Antigamente, né, a pessoa entrava na empresa e ficava a vida inteira. Hoje em dia, não. A pessoa trabalha durante
3, 5 anos, 4, 5 anos, já está entediada, quer mudar de emprego, né? Mas aí, isso aí, né, tem que ter uma certa prudência, 6 meses, 1 ano também, isso aí é um exagero, né? Não dá tempo de você conhecer direito a organização, de você crescer, de você mostrar realmente serviço, né? Então tem que ter uma certa prudência em relação a isso também. Bem, a gente já conheceu aqui, né? Então, o processo seletivo existe aqui a parte de seleção, o período de experiência também, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas é justamente esse período, né, que o funcionário ele começa a trabalhar, e aí vai ser testado e tudo mais, para ver a condição do crescimento e o mostrado de serviço também. Bem, o que atrai um candidato, né? Eu sei que cada um de vocês tem almeja algo, né, e tem um certo parâmetro, né, para decidir aonde vocês querem trabalhar, como, fazendo o quê, por quê, né, com que condição, né, mas normalmente, né, o que atrai um candidato, né, seria o quê? Desafios profissionais, né, então o funcionário se sente desafiado, ele adquire uma formação e aí quer testar, quer realmente explorar aquele campo, né? Então é uma possibilidade de ascensão profissional, né? Então às vezes a pessoa tá numa condição, trabalha, sei lá, faz um serviço bem simples, né? É um autônomo, é um auxiliar X, auxiliar disso, daquilo, e aí depois quer, né, um emprego que possa dar um certo crescimento, né? E aí então essa ascensão aí é uma outra condição que atrai muito, né, o candidato. Oportunidade de desenvolvimento, né? Então, a oportunidade de se desenvolver, né? De desenvolver novas habilidades, se desenvolver quanto humano, né? Que você ter uma posição importante, trabalhar numa empresa que tenha certo status, né? Então, uma forma de oportunizar mesmo um certo crescimento, né? Um certo desenvolvimento aí na carreira. Então, também é uma possibilidade. Pacote de remuneração e benefícios, né? Então, que é uma coisa que eu acho que é a mais clara, que todo mundo deixa muito claro, que todo mundo almeja, e principalmente vocês que estão para entrar no mercado, são jovens, adolescentes, o que vocês mais almejam, eu quero trabalhar numa empresa que pague bem, que seja bom para ter qualidade de vida e tal. Bem, é uma possibilidade, mas não é bem o que as empresas querem ouvir, né? Você dizer que está querendo trabalhar por dinheiro, porque o trabalhar por dinheiro ele acaba não sendo algo muito constante e nem tão fiel. Né? Por quê? Porque quando você vai para uma profissão por dinheiro, né, por uma certa quantidade, a gente sabe que o dinheiro ele é uma das condições das quais as necessidades elas são ilimitadas. Né? Então a gente nunca vai satisfazer com uma remuneração. Né? Então vai chegar um tempo que você acha que aquela remuneração está defasada, e aí você acaba se frustrando e acaba não existindo mais nenhuma outra condição que lhe mantenha naquele emprego. Né? Então a empresa também, se você for trabalhar só por dinheiro, não é muito legal, né? Porque você não vai estar sempre motivado. Tem que existir alguma coisa a mais. O ambiente de trabalho, né? Então o ambiente de trabalho, muitas vezes a gente deseja e quer ir para uma organização que possa ter um ambiente de trabalho legal, com pessoas bacanas, né? Que possa lhe dar um conforto mental, né? Então o ambiente de trabalho é algo realmente que motiva também muitas pessoas, né? Às vezes a gente vai até para um local que não pague tanto, mas que existe um ambiente agradável. Imagem da organização. Então, também muita gente busca, né, um certo cargo, um certo emprego, pensando na organização, né, na imagem que aquela organização tem. Então, quem que não quer, por exemplo, caiu muito, né, mas ainda existe esse certo dilema. As pessoas querem trabalhar num banco porque acham que os bancos possuem uma imagem muito boa, né, que é de certo status, ou então em grandes empresas, né, Grupo M. Dias Branco, né, grandes indústrias. Então a gente assemelha a imagem da organização, né, de ser uma organização bem estruturada, bem organizada, forte,
Então, assim, o nome da organização dá um certo crédito, né, para o funcionário. Então, o funcionário dizer, ó, sou funcionário da empresa X, né? Então, isso dá um certo glamour. Então, as pessoas também buscam isso também, né? É uma outra possibilidade. Bem, então, recrutamento disponibiliza a vaga, seleção escolhe a melhor opção entre os candidatos interessados, né? A gente tem aqui, nesse quadro, né, um comparativo aqui em relação a um paradigma tradicional do Departamento de Recursos Humanos e um paradigma contemporâneo em relação a também o Departamento de Recursos Humanos quando se trata de captação e seleção de talentos. Bem, a condição tradicional seria uma condição mais ultrapassada. O tradicional vem de uma coisa como era feito, digamos que antigamente, né? É uma visão e é claro que algumas empresas ainda têm essa visão, né? Que é uma visão ultrapassada, certo? Bem, com relação ao perfil aqui, reativo e imediatista. Então, que é aquele funcionário que reaja bem a ordens, né? Reagem bem, que é aquele funcionário imediatista, né? Que busca querer fazer sempre exatamente naquela hora, né? De forma imediata, sem parâmetro nenhum, o que quer fazer, né? Aquele funcionário bem atirado, né? Que quer realmente fazer. Fazer e fazer agora, né? Um paradigma contemporâneo, ele busca um funcionário proativo, né? Que não é especificamente aquele funcionário reativo que age bem ao mandar, mas sim aquele funcionário que consegue fazer, identificar a necessidade e fazer, o ser proativo. É aquele que não precisa ter uma pessoa dizendo que precisa fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, mas aquele funcionário que consegue identificar, o funcionário que faz o algo a mais, né? Então, essa questão da proatividade, do protagonismo, né? São coisas que as empresas valorizam muito. Então, essa proatividade e voltar para o presente e futuro da organização. Aquele funcionário que é proativo, que vive o presente na organização, que realmente faz acontecer, que realmente veste a camisa da empresa e também tem uma visão de futuro dentro da organização. Não é só aquele que se uma empresa ela for contratar um funcionário, ele deixar muito claro logo no início que aquilo é uma passagem, que ele não quer dar o máximo naquela organização, o sonho dele é ir para não sei para onde, é fazer tal coisa, a empresa ela não contrata, né? Porque a empresa ela vai perceber que você não vai se sentir bem trabalhando naquela organização. Se você não vê um futuro dentro da organização, isso é um grande problema, né? Para a organização. Condicionado à existência de vagas, né? Então, fazer a seleção, o recrutamento, né? Fazer o chamado, né, dos candidatos somente mediante a existência de vagas. Isso era como as empresas faziam antes, né? Antigamente, algumas empresas ainda fazem, mas não é o adequado. Uma visão contemporânea, né, é fazer esse recrutamento, fazer essa escolha, esse buscar talentos sempre, contínua, né? Por isso que muitas organizações, se você entrar lá no site dela, tem lá, trabalhe conosco. E aí, a qualquer momento, em qualquer dia, você poderá estar enviando currículo lá para ela, se candidatando, mesmo não tendo vaga nenhuma anunciada, né? Então, a empresa está sempre buscando pessoas. Então, tem lá você enviou, ela já separa lá, deixa lá para quando uma necessidade futura, né, fazer a triagem daqueles currículos lá. Então, por que fazer esse recrutamento só quando eu preciso? Eu tenho que estar apto e receber sempre, né? Então, um paradigma contemporâneo aí. O paradigma tradicional, foco operacional, foco na operação, foco no trabalho em si, né? No processo operacional, né? No fazer. E já o paradigma contemporâneo é o foco estratégico, né? O foco na estratégia, o foco na condição mais técnica do como deverá ser feito, né? Então, as empresas hoje elas valorizam muito, né, o funcionário que tem, que consegue dar ideias, que consegue criar uma certa técnica, consegue fazer mudar, inovar o serviço, fazer de uma maneira mais eficiente.
usar mesmo da estratégia. E tudo isso cruzado, obviamente, com os objetivos organizacionais, né? Com o plano diretor da organização, né? Escolher a pessoa certa para o cargo certo, né? Esse é um paradigma tradicional. Paradigma contemporâneo, escolher a pessoa que se identifica com a cultura da organização e pode agregar o valor a ela. Bem, então as empresas hoje, no processo de seleção, principalmente, no recrutamento também busca isso, mas basicamente só se concretiza na seleção. Ver quais pessoas elas são adequadas, elas se adequam melhor ao perfil e à cultura da organização. Né? Então, cada organização tem basicamente sua identidade e algumas pessoas não têm nada a ver, digamos assim, com a imagem e com essa cultura da organização. Né? Então, se a empresa, uma empresa, um banco, né, que busca aí uma pessoa com uma certa seriedade, com um certo compromisso, disciplina, né? E se ele não identificar que aquela pessoa tem isso, obviamente que ela não vai, né, buscar essa condição, né? Então, ela vai ver mais se a pessoa se identifica com a cultura da organização e como é que ele vai ajudar, o que ele vai trazer de novo, de bom. Né? Esse é o paradigma contemporâneo. Paradigma tradicional, valorização do conhecimento e da experiência. Né? Então, valoriza muito a questão da experiência profissional, do que sabe, formação e tudo mais. Já o paradigma contemporâneo, valorização também do comportamento e da atitude no trabalho. Claro que é importante ver a condição da experiência profissional, ter conhecimento, isso sempre vai ser importante. Porém, busca-se ver também, né, a questão do comportamento e a atitude no trabalho, que são aqueles valores interpessoais. Questão de relacionamento pessoal, questão da atitude no trabalho, a questão do querer aprender, a questão da proatividade. Né? Então, assim, essas habilidades humanas que a gente precisa ter. Paradigma tradicional, centralizado na área de recursos humanos, já o paradigma contemporâneo, atividade descentralizada, realizada em parceria, recursos humanos, gestores e equipe. Né? Então, antes, o Departamento de Recursos Humanos, ele basicamente ficaria centralizado e somente ele faria aquela seleção, aquele recrutamento, né? E recrutamento e posterior seleção. Hoje não, né? O paradigma contemporâneo, a empresa ela faz de forma compartilhada, né? Então, os gestores participam, a equipe participa, né? Todo mundo vê se ajuda de modo a fazer a melhor escolha na seleção. Paradigma tradicional, utilização de provas e testes. Já o paradigma contemporâneo, uso de entrevistas, dinâmicas, simulações, até de provas, além de provas e testes. Bem, então é mais completo. Então perceba que além das provas e testes, faz também a questão das entrevistas, as dinâmicas, né, e simulações, que são estratégias que conseguem identificar algumas habilidades, né, das quais provas e testes não conseguem, né? Então, o olhar para o candidato, o colocar ele numa situação que ele venha a resolver, isso consegue se tirar muitas habilidades do candidato, né? Pronto, a gente viu aqui uma diferenciação aqui desses paradigmas, certo? A gente está vendo aí uma forma de recrutar. Então, assim, durante essa semana eu vou pedir que vocês possam pesquisar, certo? Então, vocês vão em sites, buscar. Se vocês hoje fossem trabalhar no campo da logística, né? Como auxiliar de logística, técnico em logística, né? Como vocês iriam fazer para se informar em relação a essas vagas? Então, busquem estratégias de recrutamento que as empresas fizeram, né? Que vocês possam ter acesso e visualizem essas oportunidades, certo? Então, eu vou pedir que vocês façam essas pesquisas, né? Fazendo essas pesquisas aí, vão colocando as possíveis vagas existentes aí em todo o Brasil, né? E aí vocês vão fazendo aí uma espécie de um relatóriozinho, vagas disponíveis, e vocês anexam lá no Aluno Online, certo? Como uma atividadezinha só para que vocês possam ver as diferentes formas que as empresas fizeram aí de recrutamento, né? Ver as vagas existentes também, isso é uma coisa boa para a questão profissional de vocês, né?
E, obviamente, o principal seria ver mesmo a condição de recrutamento. Depois a gente vai falar de seleção, vou combinar com vocês como é que a gente vai fazer começar já a condição da simulação, todo o processo de seleção, né, para que quando a gente voltar, a gente poder fazer também de forma presencial aí as atividades que dizem respeito a essa parte de seleção. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.